Queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler versículo 1 e 2 e nós vamos ler também o versículo 6. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 1, 2 e depois a gente vai pular para o versículo 6. Você encontrou? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós amamos o teu nome, nós amamos a sua palavra. Espírito Santo, nós cremos na semente incorruptível que o Senhor deixou escrito para nós, Senhor. Nós cremos também nessa palavra viva que continua ecoando em nossos corações. Nós abrimos o nosso coração, que o Senhor encontre terra fértil, que produza nem 30, nem 60, mas 100 por 1, a capacidade máxima de uma semente, para que nós possamos não só viver, mas também possamos multiplicar o teu reino, que é eterno, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tem falado ao nosso coração a respeito desse reino, né? Jesus, na sua oração modelo, nos ensinou, né? Um capítulo depois de Mateus 5, capítulo 6, quando ele vai ensinar a oração, que a gente intitulou como Pai Nosso, ele faz na sua oração dizendo: venha a nós o teu reino. E isso foi uma palavra que Deus falou para nós como Alcance Jovem. E a gente ficou muito feliz que domingo também tem sido, depois de algum tempo falando sobre fé, Deus tem ajustado também, e a gente viu confirmações de que Deus está falando algo nessa direção, a respeito desse reino do Senhor, que ele não só é vindouro, como nós dissemos, né? A pregação do Evangelho é: venha a nós o teu reino, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, mas também nós falamos desde o começo, há 2 sábados atrás, que esse reino não só está vindo, mas que ele também já chegou. Esse paradoxo do Evangelho. Rafa, como isso? A gente exemplificou com uma sombra. É como se o reino já estivesse descendo e quanto mais ele se aproxima, maior é a sombra que está sendo gerado. E nós entendemos que nós carregamos o reino, porque a glória de um reino é o seu rei. A Bíblia vai dizer que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós que carregamos agora esse reino, porque o rei habita em nós, somos embaixadores e nós pregamos o evangelho da reconciliação. Como nós lemos há 2 sábados atrás, e nós dizemos: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Esse rei conquistador, que é real, é verdadeiro, ele está vindo render contas a respeito desse reino que havia se rebelado com ele. E havia se rebelado dele. E a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente tem falado, porque o Sermão da Montanha é a cultura desse reino. E nós já passamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois nós falamos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E sábado passado nós falamos sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós descobrimos que mansidão é nada mais do que abrir mão de um direito que se tem, para que Deus responda no seu lugar. Mansidão é um poder ou um direito sobre controle, que alguém decide abrir mão de um direito que tem, para que os céus respondam no seu lugar. Porque quando os céus respondem no seu lugar, a herança de um manso, a recompensa de um manso é herança. E herança é algo pelo qual você não poderia trabalhar, pelo que você recebe no tempo hábil que você recebe. É muito mais do que você poderia conseguir na força do seu próprio braço. Nós falamos que mansidão, utilizamos o exemplo de Moisés, quando ele foi difamado por sua irmã e seu irmão. Nós usamos o exemplo de Jó no final, quando a palavra de Deus vai dizer que Jó, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, os seus amigos, aqueles que deveriam ajudá-lo, consolá-lo, né, gerar vida nele através do consolo, eles são aqueles que estão tentando derrubar mais ainda Jó. E aí no final da história nós lemos que Deus falou para os amigos de Jó: olha, vocês não falaram que era verdadeiro a meu respeito como falou Jó. Então vocês vão pedir para ele interceder por vocês. Nós aprendemos sábado passado que mansidão é sair da cadeira de juiz e sentar-se na cadeira de advogado.
A gente deixa de acusar e querer exercer justiça com as nossas próprias mãos e nos tornamos agora intercessores. E a recompensa do intercessor é que Deus o escuta. É que agora ele pega e nos promove, né? Ele é favorável ao nosso mover, não necessariamente para frente, mas cada vez mais para cima. Assim como Moisés ouvia Deus face a face. E aí Deus dá testemunho. Olha, eu falo com Moisés não como enigmas ou sonhos e visões como os outros profetas, eu falo com ele como um amigo. Você lembra de sábado, amém? Então, para você que não veio, eu dei essa recapitulada, para você que veio, para você pegar no gancho. Mas não se preocupe, a gente vai continuar falando sobre o Sermão da Montanha e hoje é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. E é muito interessante porque a gente precisa dar realmente atenção para a palavra de Deus. A gente precisa entender o que ela quer nos ensinar. Porque muitas vezes, quando nós lemos algo, a gente tenta interpretar de acordo com as nossas próprias lentes. E as nossas lentes, às vezes, elas estão um pouco embaçadas, elas estão sujas. E muitas vezes, quando eu era mais jovem, eu lia Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E eu achava que era Deus vindo exercer justiça sobre todos aqueles que me injustiçavam, né? Deus vai vir contra os meus opressores e ele vai exercer justiça. Mas não faz nenhum sentido ser isso que Jesus está falando sobre a cultura do reino, sobre como é a vida de alguém que vive nesse reino, sobre um filho de Deus, o filho do rei. Se no versículo anterior ele fala que a mansidão é abrir mão de um direito, que sentido faria ele dizer que mansidão é abrir mão de um direito, é clemência, ao invés de executar juízo, ele dá clemência? E no próximo versículo dizer, olha, agora ele vai vir e ele vai satisfazer toda a justiça que vocês querem que ele satisfaça. Né? Então no versículo 5 fala, abrir mão de um direito. No versículo 6 fala, agora você vai exercer o seu direito? Não faria sentido isso. Nós temos uma segunda problemática também, quando nós lemos esse versículo e achamos que é Deus vindo exercer justiça sobre os nossos inimigos. Porque Deus ele é perfeito, ele é o justo juiz e ele não é corrupto. Se Deus viesse exercer sua justiça de maneira imediata, quem é que conseguiria suportar? Porque se ele exercer justiça contra aqueles que me injustiçaram, ele vai ter que exercer justiça contra mim também, porque com certeza eu fui injusto com alguém. Você está comigo ainda, amém? Então o que será que Jesus está querendo dizer? Felizes, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Primeira coisa que a gente precisa lembrar e trabalhar um pouquinho mais, a gente vai expandir esse conceito para que a gente possa subir mais um degrauzinho, e você vai perceber, de acordo com o Sermão da Montanha que a gente vai pregando, que parece que o Sermão da Montanha é uma escada, e parece que vai ficando um pouquinho mais difícil, cada vez que a gente sobe um degrauzinho, né? Quando a gente falou sobre pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós falamos sobre aquilo que nós tínhamos carências e ausência, que era o espírito, ele nos deu sem medida. Ou seja, é muito mais aquilo que recebemos. Depois nós falamos que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o consolo de Deus é um consolo que gera vida, é um consolo que gera transformação. Também é algo que nós acabamos sendo passivos. Mas aí quando pula para a mansidão, começa a apertar um pouquinho, não apertou? Quem achou que apertou um pouquinho semana passada? Eu recebi alguns testemunhos durante a semana que falaram, Rafa, a gente exerceu a mansidão e eu vi o resultado de Deus intercedendo no meu lugar, porque quando Deus responde, ele se faz responsável. Eu não precisei responder. Mas lembre-se muito bem que a gente falou que dever era maior do que direito. Quem lembra disso? Levanta a mão, não deixe sozinho. E eu trouxe aqui para a gente expandir um pouquinho isso. E a gente precisa entender que o dever, ele é maior que o direito. E é por isso que eu falei no sábado passado que mansidão é abrir mão de um direito que você tem, mas nunca de um dever que você tem. Porque o dever sempre vai vir antes do seu direito. O dever é sempre maior do que o direito. Imagina comigo que alguém foi pego num delito, né, numa infração. E aí, de repente, chega o policial, e você já viu vários filmes, né, policiais, espero que você nunca tenha passado por isso. Mas se você já viu filmes policiais, principalmente os americanos, eles chegam e dizem o quê quando prendem a pessoa? Eles falam, você está sendo detido agora, e você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser pode e até será usado contra você. Ele tem o direito de permanecer calado, mas ele tem o dever
de responder na justiça, ainda que a resposta dele seja um silêncio absoluto. Ele tem um dever de ir até lá, ele ser conduzido por esses policiais, ainda que ele tenha um direito de permanecer calado. O dever sempre vai ser maior que o seu direito. E sabe o que é interessante a gente entender isso? Que se existe direito, é porque existe dever. Por exemplo, direitos dos animais. Só existe direito dos animais porque existe um dever dos seres humanos. Sim ou não? Nenhum animal entra na justiça contra outro animal. Não existe um direito dos animais que eles vão lá e eles tentam encontrar um dever entre eles, porque eles não têm faculdade para isso, eles não têm intelecto para isso, eles não têm consciência para isso. Então, se existe o direito dos animais, é porque existe o dever dos seres humanos, por exemplo. Um outro exemplo é que, para existir direito, é necessário que antes tenha um dever, você que é casado, o seu cônjuge, ele tem o direito de não ser traído. E, nesse caso, você tem o dever de ser fiel. O seu dever de ser fiel, ele vem muito antes e ele é mais importante do que o direito que a outra pessoa tem de não ser traído. Por exemplo, quando você trabalha e precisa receber remuneração, você tem o direito de receber remuneração pelo seu trabalho, mas antes disso, o seu patrão tem o dever de pagar aquilo que é seu direito. Você entendeu esse princípio? Isso significa que para que exista o direito, é necessário que haja o dever. Mas se sábado passado, e presta atenção, acompanha de perto, a gente falou que mansidão é abrir mão de um direito, o que sobrou para você? O que sobrou? Dever. A gente hoje vai subir um degrauzinho a mais. Você ainda está empolgado comigo? Uhul! Se a gente abriu mão de direito que tínhamos para que Deus respondesse no nosso lugar, então o que nos resta é dever. Agora repita comigo assim, repita com vontade, eu não tenho mais direito, eu apenas tenho dever. Agora, você tem direito. Como assim? Imagina que nós estamos conversando em 3 pessoas, eu, Gabriel e a Marissa. Eu olho para o Gabriel e eu falo, o Gabriel tem direito, mas eu só tenho dever. Porque eu abri mão do meu direito. Aí o Gabriel fala, ele olha para mim e fala, o Rafael só tem direito para comigo, eu tenho dever. Se um casal começa a ter problemas matrimoniais, e aí quando eles sentam no momento do conselho, o que você mais ouve do casal falando um contra o outro? Não, porque eu, e o que você percebe são 2 pessoas que têm muitos direitos, mas nenhuma delas está tendo a consciência dos seus deveres. Se uma delas ou as 2 abrissem mão dos seus direitos e olhassem você tendo direito e eu tendo dever, então aí seria um relacionamento harmonioso. Você está comigo? Porque se eu olho para você e vejo que você tem direito, e olho para mim, quando eu olho no espelho e falo, você tem o dever, Rafael, e você faz a mesma coisa, Gabriel, todos nós teremos direitos, mas sem necessitar pedir isso. Você está comigo? Fez sentido para você isso? Isso é como funciona o reino de Cristo, isso é como funciona o reino do Senhor. É por isso que todas as vezes que há divergência entre nós, a gente precisa entender que o eu não tem mais direito, você tem direito, agora o que eu tenho só é dever. Se todos pensássemos assim, então serviríamos e amaríamos uns aos outros. Glória a Deus? Mas vamos entender isso num nível um pouquinho maior. E para isso a gente precisa entender o começo desse versículo, depois de bem-aventurados, que você sabe que significa muito felizes. São aqueles que têm fome e sede. Rafa, o que Jesus está querendo dizer com fome e sede? Fome e sede nada mais é do que uma força de expressão, é uma metáfora. Essa palavra fome no original não é a fome que eu e você falamos que a gente sente quando está perto do almoço. Ou quando o pregador diz que eu já estou concluindo, e aí você já está pensando onde é que você vai comer com a galera, qual é a pizzaria que você vai ter o rolê, ou qual é o dog que você vai. Não é essa fome que Jesus está falando. O original grego dessa palavra, a primeira vez que aparece na Bíblia, aparece lá em Mateus no capítulo 4, no versículo 2, quando diz que depois de Jesus haver jejuado 40 dias e 40 noites,
teve fome. O pastor Luciano Subirá terminou, né, ele escreveu esse ano, acho que o último livro que ele lançou, se eu não me engano, foi esse, A Cultura do Jejum, um livro maravilhoso que mudou a minha vida e tenho certeza que mudou a vida de muita gente. Nós, como igreja, né, os líderes dessa casa entraram também nessa cultura de jejum. E a gente, e o pastor Luciano falou a respeito dessa palavra no original, que a fome que Jesus sente não é uma fome que eu e você sentimos durante o dia, mas é uma fome, uma questão tão intensa que o original significa realmente definhar. É isso que significa no original grego essa palavra fome, definhar. Metáfora, desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso. Eu espero e gosto de crer que nenhum de nós tenha vivido essa fome, né? Porque viver uma fome que está a ponto de morrer e definhar deve ser algo dificílimo, muito ruim de passar. E é por isso que nós nos compadecemos, né? Nós alimentamos. Essa palavra vai aparecer também quando Jesus fala, ó, tive fome e você me deu de comer. É a mesma palavra. Quando é uma fome normal, como eu e você sentimos, é outra palavra no original. Você está comigo ainda, amém? Então, gente, para a gente entender essa metáfora, esse desespero, eu lembrei de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 24. A palavra de Deus vai contar a história de que quando a Síria cerca Samaria, eles não conseguem ir para o lado de fora pegar mantimento. A história vai dizer que a fome foi tão grande que quando o rei estava passeando pelos muros, uma mulher gritou e falou, rei, se compadeça de mim, me ajude. E aí o rei fala para ela, olha, se nem no meu campo eu tenho comida, como é que eu vou ajudar você? Mas qual que é o seu problema? E aí ela fala, olha, eu e a minha vizinha, a gente combinou de que comeríamos o meu filho ontem e o filho dela hoje. E nós comemos o meu filho ontem e ela escondeu o filho dela hoje. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 24, quando o rei ouve isso, ele começa a chorar e ele rasga suas vestes. Isso é uma fome desesperadora. Talvez você se lembra de ter estudado, né, porque provavelmente você não nasceu nesse tempo, e até tem um filme a respeito disso, mas em 1972, teve um grupo de rugby que caiu com seu avião na Cordilheira dos Andes. Quem sabe dessa história? Levanta a mão só para a gente saber. A maioria de vocês sabem essa história. E esse grupo de rugby passou 72 dias na Cordilheira dos Andes, um lugar que era impossível de se viver pelo frio que tinha. E a história conta que eles tiveram que, para sobreviver, eles se alimentaram dos seus companheiros de time. Foi muito difícil que eles passaram. Eu lembro até que teve até um julgamento a respeito disso, eles foram absolvidos, porque o que eles entenderam é que eles estavam desesperados, ou seja, não tinha mais solução. Fome e sede, que aparece em Mateus no capítulo 5, no versículo 6, fala sobre esse tipo de desespero. Você está entendendo que não é só mais um desejo, feliz aquele que deseja justiça. Não, ele está falando, bem-aventurado aquele que busca veemente, aquele que está a ponto de morrer, ele está buscando com todas as suas forças a justiça. E quando a gente fala sobre comida e bebida, a gente fala sobre algo que está desde que a gente nasce, né? Comer e beber é o instinto mais primitivo que a gente tem de sobrevivência. A gente, na verdade, só sai para trabalhar porque a gente tem que comer e beber. Não porque a gente tem que comprar relógio, celular. A gente faz essas coisas hoje e que bom, facilita a nossa vida. Mas a verdade é que o homem, desde o começo, saía para trabalhar por causa do seu mantimento, comida e bebida. É a necessidade mais básica do ser humano. É um desejo ardente e impetuoso de buscar algo. E sabe o que é interessante? Que Jesus, depois de 40 dias, a gente vai entender um princípio aqui. Depois de 40 dias, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 4, que o diabo vem tentar Jesus. E a primeira tentação de Jesus é sobre a fome que ele estava sentindo. Essa fome que era a fome de definhar. A Bíblia vai dizer que Satanás chega perante Jesus e fala bem assim, olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque ele faz menção a uma profecia do Antigo Testamento, e Jesus diz, a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra, a palavra toda que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo é que o homem não viveria, ele não seria mantido, ele não se sustentaria apenas com pão, mas de toda a palavra que viesse da boca de Deus. E quando o Espírito Santo me trouxe nesse versículo, para a gente entender um pouquinho a respeito dessa fome e do que Jesus está falando a respeito do que é o alimento da palavra de Deus, a gente precisa entender algo. Pão é um sustento. Jesus estava com fome, essa fome de praticamente definhar. Ele estava desesperado. E aí Satanás fala, olha, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente precisa entender o que significa. Pão é o sustento, é o que nos mantém vivos, é o que nos dá vida. Nossas mãos podem produzir pão, mas não podemos produzir palavras de Deus. Pão é aquilo que eu e você podemos produzir. Jesus está dizendo que o pão que faz parte do mantimento é algo que eu e você podemos fazer, mas não é só disso que a gente vai conseguir viver. E quando eu entendi isso, o Espírito Santo pegou meu coração. Imagina comigo que o que Jesus está dizendo é que eu e você não viveríamos apenas daquilo que nós podemos fazer, porque se vivêssemos apenas do que nós podemos fazer, nós estaríamos lascados. Glórias a Deus, porque Jesus disse, olha, existe uma profecia dizendo que o homem não viveria só daquilo que ele pode fazer, porque ele não vai conseguir, mas ele vai viver do que sai da boca de Deus. Olha, Deus, quando cria Adão, ele cria todas as coisas antes de criar Adão, sim ou não? Adão foi criado no 6º dia. Significa que quando Adão é formado, todo o mantimento que era necessário para a sua vida já estava pronto. Até porque o primeiro dia da vida de Adão, que é o 7º, ele descansa. Significa que Deus, quando forma Adão, ele já tinha provido tudo que Adão precisava para sobreviver. Você sabe que quando Adão peca, a consequência do seu pecado agora é que a terra produziria abrolhos, que a terra ela seria inimiga daquilo que ele produzisse. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. E Adão perde aquilo que antes era de Deus de uma maneira graciosa, muito mais fácil e tranquila, e agora ele tem que, com a força do braço dele, conseguir seu mantimento. Mas Deus sabia que não só de pão conseguiria viver o homem, porque Adão também perde, sabe o quê? Ele perde palavras de Deus. Porque não era só o fruto do Éden que sustentava Adão, mas era todo entardecer a palavra de Deus que estava com ele. Você está comigo? Só que é maravilhoso porque nesse momento de Gênesis capítulo 3, de desesperança ou de desespero, Deus solta uma palavra. E a palavra dele é, de ti nascerá Eva, alguém que pisará a cabeça da serpente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele soltou uma palavra e essa palavra sustentou aquele momento. A Bíblia vai dizer que Deus, sabendo que o homem não conseguiria sobreviver sem a sua palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Deus ele soltava a sua palavra eventualmente. Então todas as vezes que um sacerdote ou um profeta se levantava e dizia, veio a mim a palavra do Senhor, é como se Deus desse uma porção do seu maná para que o homem conseguisse sobreviver, porque o homem não consegue sobreviver sem a palavra de Deus. Você está comigo ainda? Até que a gente chega em Malaquias, quando termina o livro de Malaquias, existe uma profecia a respeito de algo que viria. E 400 anos, a palavra de Deus, no intervalo de 400 anos, a palavra de Deus não é mais liberada. E o povo está desesperado. Até que, de repente, no capítulo 1 do livro de João, ele começa a escrever dizendo, e a palavra, e no início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele disse, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, e a palavra se encarnou, tornou-se carne e tabernaculou, habitou entre nós.
Significa que Deus estava dizendo, olha, vocês não conseguem pela força do braço de vocês produzir sustento, o pão de vocês não é suficiente, mas a minha palavra é o que vai sustentar vocês. Isso quer dizer que quando você estiver na sua casa, por exemplo, e uma situação difícil chegar, e aí sua esposa vai olhar para você e vai falar assim, amor, e agora o que a gente faz? O aluguel vence amanhã. E aí você olha para sua esposa e fala, fica tranquila, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque se Ele liberar uma palavra, amanhã, a essa hora, vem o recurso. Você está comigo? Se Deus tivesse deixado a nossa própria sorte, a nossa própria força do braço, pão é aquilo que eu e você podemos produzir, mas a palavra que sai da boca de Deus não é o que você podemos produzir. É algo que Ele se faz responsável. Antes de Adão ser criado, a provisão já estava. O verbo já tinha sido liberado. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 1, havendo Deus de muitas maneiras no passado falado a nossos pais por meio dos profetas, derramando desse maná que caía do céu, para nos sustentar até esse tempo, nesse tempo nos falou por meio do seu Filho. Quando Jesus diz, não só de pão, ou seja, do que vocês podem produzir, vive o homem, mas de toda a palavra toda que sai da boca de Deus, Ele está falando, ei, essa palavra está falando de mim. Quando a Bíblia diz que João Batista estava no deserto, e João Batista diz, veio a mim a palavra do Senhor. Você acha que ele ouviu uma voz ou ele viu uma pessoa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, não é mais sobre o que o nosso braço pode produzir, mas sobre a palavra que Ele liberou. E se Ele disse, eu acredito. É por isso que várias vezes da nossa vida, eu lembro, eu e a minha esposa, dificuldades que a gente passou, e às vezes não tinha mais, o pão que a gente podia produzir, já não tinha mais. E agora o que a gente faz? Eu lembro que eu olhava para ela, eu pegava a Bíblia e eu falava, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a palavra de Deus. Ele nunca falhou com ninguém, eu não vou ser o primeiro. Se nós tivéssemos essa consciência, a gente entenderia o que Jesus diz, falando, ei, não andem ansiosos por coisa alguma. O vosso Pai sabe do que vocês precisam. E lá em Deuteronômio, Deus mesmo afirma dizendo, olha, eu deixei que vocês passassem fome para mandar o maná, para que vocês entendessem que vocês dependem de mim e da minha palavra. Você ainda está comigo? Felizes são todos os desesperados, que desejam ardentemente, que buscam com desejo impetuoso a justiça. Esses serão saciados. Sabe o que a gente está fazendo agora com Mateus capítulo 5, versículo 6? A gente está entendendo o que ele quer dizer a respeito de fome e sede. Depois a gente vai entender o que ele fala sobre justiça e vai fazer todo sentido que a gente está construindo. Eu preciso que você fique comigo, amém? Você acredita? Você acredita? Amém. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que diz em Isaías no capítulo 55, a gente vai ler junto. Olha o que Isaías diz. Venham todos vocês que estão com sede, venham para as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. A gente vai andar devagar aqui. Isaías 55 é, obviamente, depois do 53, que fala sobre o servo sofredor, a respeito do Messias. 54 continua falando do Messias e a respeito do seu reino. 55 ele começa a apresentar o seu reino. E no versículo 1 ele diz, olha, todos vocês que têm sede e fome, venham a mim e comprem sem dinheiro. Pergunta, como é que você compra algo sem dinheiro? Você só pode comprar, essa palavra no original é adquirir. Você só pode adquirir sem dinheiro se isso for de graça. Ele diz, olha, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Vocês não conseguem produzir esse pão com a mão de vocês, mas eu tenho uma palavra que pode sustentar vocês. E essa palavra é uma palavra de graça. Versículo 2.
Por que gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, que não traz plenitude para vocês? Escutem-me e comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Ele está dizendo, por que vocês gastam dinheiro? Ou por que vocês estão correndo atrás daquilo que não satisfaz a alma de vocês? Olha o versículo 3. Deem ouvidos e venham a mim. Por quê? Porque eu tenho uma palavra que vai sustentar vocês. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Versículo 4. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Versículo 5. Com certeza você convocará nações que você não conhece. Está falando da gente. Glória a Deus. E nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto o podem achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para Ele, Senhor. Ele terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, seus caminhos não são os meus, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, olha só agora, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Aleluia! Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Venha a nós o teu reino, porque se teu reino vem, não é o pão que nós produzimos que é incapaz de nos satisfazer, mas é a palavra que sai da sua boca que nos mantém e nos sustenta. Glória a Deus. Aleluia. Não só de pão vive o homem, não é do que você consegue produzir, mas é de toda a palavra toda, Cristo por completo, que nos sustenta. Aleluia! Ah, glória a Deus. A promessa de Deus em Isaías 55. Eu te convido para que quando você chega em casa, cara, leia cada um desses versículos devagar. E eu estava em casa lendo hoje de tarde, e cada versículo eu parava e chorava um pouco, porque ele está falando sobre esse reino maravilhoso, esse reino que foi declarado por ele. Felizes são todos os desesperados, que desejam ardentemente, que buscam com todo ímpeto a justiça, estes serão saciados. A gente entendeu que fome e sede é uma metáfora a respeito de um desespero. É algo que está definhando, que a gente precisa buscar com todo ímpeto. Agora, Rafa, o que é justiça? Depois dessa introdução, glória a Deus, entendendo a justiça. Sabe, no Strong, a palavra justiça significa que o Strong era um cara muito inteligente, que ele ajudou a gente a pegar o original e a trazer para nosso idioma aquilo que significava. Na palavra original, justiça, em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: estado daquele que é como deve ser, alguém que dá a cada um o que lhe é devido. Essa mulher que está aparecendo de costas aí, é uma mulher chamada Temas, é uma deusa grega, da mitologia grega, que ela, na história deles, ela era conselheira de Zeus. E, originalmente, ela não era cega. Se quem já ouviu a expressão, a justiça é cega, levanta a mão. Originalmente, na história, essa mulher ela não era cega.
Pelo contrário, a visão dela, por ser justiça, alcançava tudo. Mas no século XVI, isso é uma curiosidade, os alemães colocaram uma venda nela para dizer que a justiça deveria ser imparcial. Mas se eles precisavam dizer que a justiça tinha que ser imparcial, é porque essa justiça poderia se corromper. E esse não é o nosso Deus. O justo juiz nunca se corromperia. E a palavra de Deus vai dizer que os olhos dele passeiam sobre toda a terra, buscando um justo, para que possa mostrar seu braço forte. O justo juiz nosso não é como essa estátua falsa que se tornou um símbolo de justiça e um símbolo do direito. Mas o nosso Deus é justiça perfeita. Justiça, estado daquele que é como deve ser, alguém que dá a cada um o que lhe é devido. Para que a gente possa entender um exemplo simples. Justiça é aquilo que se deve ser. A justiça ela pode parecer relativa para algumas pessoas. Uma pessoa pode sair da presença de um juiz e falar, olha, esse juiz é injusto. A outra pode dizer, no mesmo julgamento, dizendo, nossa, que juiz mais justo. Por quê? Porque ela está medindo segundo a lente dela a respeito daquele juiz. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é perfeito em todo o seu juízo. Estado daquele que é como deve ser. Para que a gente possa entender isso, eu vou dar um exemplo assim. Quem já montou quebra-cabeça? Levanta a mão. Se você já montou quebra-cabeça, você sabe que não adianta o quanto você empurre uma pecinha que não faz parte daquele lugar, ele não vai encaixar. Sim ou não? Ou até você pode tentar o mais possível, dar um jeito de encaixar, mas não vai ficar justo. Você vai precisar ajustar essa peça. Você vai ter que tirar ela daquele lugar, vai ter que encontrar o lugar que pertence a ela, para que ela seja o que ela deve ser, no lugar em que ela deve estar. Um outro exemplo é quando você é recém-casado. Isso não aconteceu na minha casa, não. Acontece na casa dos outros, na minha não. E aí a esposa leu lá que era 2 colheres de sal, ela não viu que era de sopa, ela botou aquelas colheres de concha de feijão. E aí você come aquele arroz, tá só um pouquinho salgadinho, né? A pressão bateu lá em cima e ela pergunta, amor, como é que tá? E você fala, nossa, amor. Já viu aquele meme daquela menina que tá comendo assim, fazendo cara que tá gostando? E de repente dá um nela assim, é muito engraçado isso mesmo, né? E você fala, oh, amor, na próxima só precisa ajustar um pouquinho o sal. Por quê? Porque esse arroz não está como ele deve ser. Você está comigo? Significa que todas as vezes que Deus nos ajusta, é porque nós não estamos como deveríamos ser. Ou nós não estamos entregando a cada um o que é devido. Lembra que nós falamos que dever vem antes de direito? Olha lá, estado daquele que é como deve ser. Não é um direito de ser, é um dever de ser. Alguém que dá a cada um o que lhe é devido, é aquilo que você deve, não é aquilo que você tem direito. Então a gente acabou de se mudar, em nome de Jesus foi a última mudança nos próximos 20 anos. Que você sabe, um parênteses, quem inventou mudança foi Satanás, né? Não, isso é bíblico. Porque a primeira mudança foi Adão saindo do Éden, e só porque Satanás se meteu onde não devia, Adão teve que se mudar. Foi invenção de Satanás a mudança. Aí a gente estava querendo colocar uns negócios lá, né? Tem gente que gosta de fazer isso. Tem uns caras que são Bob o Construtor, gosta. Eu tenho vontade de passar longe, minha vontade é pegar umas férias e voltar só quando tivesse tudo arrumado. Aí a minha esposa, que tem uma criatividade maravilhosa, e ela é muito boa nisso, aí amor, se a gente botasse um negocinho aqui, e aqui a gente colocasse, e aí eu fico pensando, não, vou ter que furar, eu vou ter que bater, e aí eu vou passar um desespero já, eu vou me preparando uma semana antes. E aí, de repente, a gente estava colocando as cortinas lá, o Braga gosta de colocar cortina. A gente estava colocando as cortinas lá, e aí o que a gente descobriu? Que a bucha não servia para o parafuso. E aí eu cheguei lá e falei assim, moço, não está dando essa cortina. Ele falou, é porque não está justo. Você precisa de uma bucha que seja menor, para que o parafuso esteja justo, ajustado, para que seja como deve ser. Você conseguiu entender um pouco sobre o conceito de justiça?
Justiça é estado daquele que é como deve ser, alguém que dá a cada um o que lhe é devido. Então vamos ler de novo, Mateus capítulo 5, versículo 6, agora interpretando, dizendo assim: bem-aventurado, felizes são todos os desesperados que desejam ardentemente, que buscam com desejo impetuoso, serem o que devem ser e dar a cada um o que devem dar a cada um. Você achava que ia chegar e falar, Messi, hoje é o dia da minha vitória. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Eu tenho fome e sede de justiça. O que Jesus está dizendo é bem-aventurado aquele que ele está desesperado para ser aquilo que deveria ser e dar aos outros aquilo que ele deve dar. Um degrau a mais. Um degrau a mais. E a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. E é por isso que a gente não tem como exercer justiça ou esperar que a justiça seja feita. Por quê? Porque todos nós somos devedores. Mas a Bíblia vai dizer que tem só um justo, um que é digno. E é nosso dever ser como ele. Porque essa é a resposta, a pergunta é, o que devemos ser então? Porque se justiça é estado daquele que é como deve ser, como nós devemos ser? Romanos capítulo 8, versículo 29, os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para que tenhamos a mesma imagem, a cultura do reino, nós estamos falando do Sermão da Montanha, nós estamos falando da cultura do reino. Então Jesus apresenta um coração de filho, e ele está dizendo, ó, felizes são aqueles que, como eu, têm o desejo mais ímpeto de ser aquilo que foi chamado para ser, para dar aquilo que eu fui chamado para dar. O apóstolo Paulo interpreta a declaração feita a promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, como apontando diretamente para Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Isso significa que a expressão em ti, quando é falada a Abraão, refere-se a Jesus Cristo, o descendente de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Consequentemente, a bênção pela qual as famílias da terra seriam abençoadas é a própria justificação pela fé que traz consigo todas as outras bênçãos para a salvação. Gálatas 3, 19 a 29. Se você tiver fome e sede, ei, quantos sábados? Eu quase chego todo sábado aqui, eu pergunto, você ainda está desesperado? Porque quando nós dissemos que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, eu olho para Jesus, eu quero que esse justo juiz seja um comigo. Eu abri mão dos meus direitos. O que me restou? Meus deveres. Aí, a gente entendeu que nós devemos ser. O que nós devemos ser? A imagem de Cristo, porque Ele é o único justo. Rafa, e o que é devido a cada um? Porque a Bíblia diz que a gente não tem que dever nada a ninguém. Sim ou não? Sim ou não? Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Olha só que incrível. Romanos capítulo 13, versículo 8. O que eu devo para você, Gabriel? E o que você deve para mim? Se já não temos mais direito, agora nós temos deveres. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 13, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ele está dizendo, olha, a única coisa que você deve para todo mundo é amor. E se você acordar todo dia de manhã, olhar no espelho e falar bem assim, Rafael, você não tem direito nenhum, cara. Você tem só dever. E o seu dever é amor. O seu dever é olhar para o próximo e falar, você não tem dever para comigo. Significa, eu não espero que você faça algo por mim, porque eu entendi que eu tenho dever para com você. Olhe para quem está do seu lado e diga, eu não tenho mais direitos. Você tem direitos. Eu tenho deveres. Viu só? Eu não tenho mais direito. Sabe qual é o direito que você tem depois de se tornar filho de Deus?
todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E qual o coração de um filho de Deus? É alguém que entendeu que agora foi chamado para os seus deveres. E o que a gente deve um para os outros? O amor. Olha que incrível o Sermão da Montanha, a gente foi um degrauzinho a mais. Agora, queridos, a gente entendeu que felizes, bem-aventurados são os desesperados que buscam com todo o seu coração serem aquilo que devem ser, a imagem de Cristo, e entregarem aquilo que devem entregar ao outro, que é o amor que devemos um ao outro. Eles serão o quê? Fartos, eles serão saciados, eles serão completos. É por isso que Isaías 55, ele diz, por que vocês gastam dinheiro e trabalho árduo naquilo que não satisfaz vocês? Sabe, todos os dias a gente dorme insatisfeito, sabe por quê? Porque a gente acha que todo mundo nos deve e que nós não temos deveres nenhum. A gente dorme insatisfeito, por quê? Porque as expectativas que nós temos a respeito das outras pessoas é que elas nos devem algo. Mas quem é filho de Deus entendeu que o que ele recebeu de direito é ser feito filho de Deus. E o que ele tem agora como dever é só o amor para com os outros. Sermão da Montanha, a cultura do reino. Jesus vendo a multidão. Ei, a multidão não sobe em cima do monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo a multidão, subiu ao monte. E quando você sobe o monte, você está mais perto de Deus. E assentando-se, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando, esse lugar é um lugar de permanência. Seus discípulos se assentam com ele. Ei, quando vocês virem multidão, porque tem gente que acha que a multidão é êxito, e aí ele se vislumbra, ele fala, nossa, olha aí a multidão está vindo, o que a gente tem que fazer agora? Cara, vamos correr para eles. Qual é o princípio de Jesus? Ele vendo a multidão, ele subiu ao monte. Assentou-se naquele lugar. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Permanência. Não é mais sobre meus direitos, é sobre os meus deveres e sobre os seus direitos. Mas, para concluir, queridos, falei que quando eu falasse concluir, você ia sentir fome. A primeira menção de justiça na palavra de Deus está lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A primeira vez que a palavra justiça aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Lembra que nós falamos que a primeira vez que mansidão aparece na Bíblia está lá com Moisés? A primeira vez que aparece justiça na Bíblia está com Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 6. E eu queria que nós terminássemos lendo Gênesis 15. Nós vamos ler do versículo 1, para que a gente possa entender como foi a primeira vez, para que a gente possa entender o que Abraão experimentou e viveu, para que ele fosse dado crédito como justiça. Se você puder abrir comigo, por gentileza, ia ser muito legal a gente ler junto. Eu vou ler na NVI, tá? Você está comigo ainda, amém? Glória a Deus. Você já quer que acabe, né? Diz assim a Bíblia, Gênesis capítulo 15, depois dessas coisas, falou o Senhor a Abraão numa visão, e disse, não tema, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, até que a gente vai ler essa parte. Abraão, ele tinha fome e sede. A Bíblia vai dizer
no capítulo 15, no versículo 1, depois dessas coisas. Depois de que coisas? Depois do capítulo 12 até o capítulo 15. Capítulo 12 de Gênesis, Deus se encontra com Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra mana leite e mel. A Bíblia vai dizer que Abraão obedece a Deus e ele vai para uma terra que ele não conhecia. Como a gente sabe que ele tinha fome e sede? Abraão percorreu aproximadamente 2.400 quilômetros. O escritor de Hebreus escreve que Abraão partiu sem saber aonde ia, mas pela fé peregrinou na terra da promessa. Olha o que diz Hebreus 11, 8, 10. Pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ei, sabe o que Hebreus está dizendo? Que Abraão não saiu da terra dele para encontrar uma outra terra, porque ele esperava uma pátria, ele esperava um reino que haveria de vir, que não era desse mundo. Que venha, você já imaginou que Abraão falou que venha teu reino na terra? Quando ele chega em Betel e ele fala, e aí ele chega em Betel e Deus fala, essa é a terra que eu vou te dar. E o pastor Luciano pregou domingo passado que Betel foi a primeira menção de casa de Deus. Abraão tinha entendido alguma coisa. E ele chega lá e peregrina como terra alheia. Porque o autor de Hebreus vai dizer, porque ele esperava uma cidade que tem um fundamento, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aleluia. Abraão teve fome e sede, por isso saiu da terra da onde ele saiu. Ele estava desesperado. Para encontrar o quê? Justiça. Porque ele queria ser aquilo que ele tinha que ser. E ele queria dar aquilo que ele tinha que dar, o que era devido. Agora, a gente vai terminar lendo o versículo 7 a 18 de Gênesis 15, mas antes eu queria que você entendesse comigo o que está acontecendo. Você está comigo ainda, amém? E realmente esse é o último essa parte que a gente vai ler. Deus se encontra com Abraão e é a terceira vez que Deus se encontra com Abraão. Depois dessas coisas, se passam aproximadamente uns 10 anos. Da primeira vez que Deus se encontra com Abraão para Gênesis capítulo 15. Ele já viveu 10 anos no Egito, ele já viveu 10 anos em Canaã, ele já morou no Egito, ele já perseguiu os reis, ele já livrou Ló, ele já foi abençoado por Melquisedeque, e então Deus aparece para ele em Gênesis 15 e fala, Abraão, eu vou fazer uma promessa para você. E aí Deus diz assim, olha, eu sou teu escudo, grande é o seu galardão. E aí Abraão fala, o que você pode me dar, Deus? A Bíblia vai dizer que Abraão já tinha muitas riquezas, o que você pode me dar se eu não tenho filhos? Aí Abraão fala, olha, Eliezer vai ser o herdeiro. Aí Deus fala, não vai ser Eliezer. Abraão, sai da tenda. E aí a Bíblia diz que Abraão sai da tenda e olha, e Deus fala assim, olha para as estrelas do céu, vê se você pode contá-las. Sabe por quê, Abraão? Porque quando você abre mão de um direito que você tem, que era a terra de seu pai em Ur dos Caldeus, você deixou que eu respondesse com uma herança que você não podia trabalhar. Abraão abre mão de tudo que ele conhecia como seguro, porque ele buscava uma pátria, cujo fundamento e o construtor é Deus. E aí Deus olha e fala assim, Abraão, olha aqui tua herança, que você nunca conseguiria trabalhar, vê se você consegue contar as estrelas do céu. Ah, se eu pudesse me encontrar com alguém que entendesse que não só de pão vive o homem, não é o que você pode produzir. Você não está aqui porque você pode produzir algo incrível. Você não está aqui porque você tem um dom maravilhoso que ninguém mais tem. Você está aqui porque uma palavra de Deus foi liberada para que você recebesse algo que você não podia produzir com o seu braço. Uma herança incorruptível, de ser participante, ser aquilo que deveria ser e dar aquilo que deveria dar. E aí a Bíblia diz que ele sai e ele olha as estrelas do céu e Deus fala, vê se você consegue contar as estrelas do céu. E ele não consegue contar as estrelas do céu. E aí, versículo 8, olha só, o versículo 8 ele diz assim,
Perguntou-lhe a Abrão, depois de ele ter visto aquilo, perguntou-lhe a Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que eu tomarei posse dessa terra? A Bíblia diz que Abrão já tinha crido, e isso foi imputado por justiça, mas agora ele está dizendo: Deus, qual é a minha garantia? Eu acredito, eu estou te dando crédito, mas eu queria uma garantia. Qual é a garantia de que eu vou possuir essa terra? Você está comigo ainda, amém? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutava. Versículo 12: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Pausa aqui, cara. Isso aqui é mais ou menos uns 600 anos, no mínimo, antes de acontecer o que Deus está falando. 14, mas eu castigarei a nação, ele está falando do Egito, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens ou despojo. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, Abraão, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Versículo 17: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumescente, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. 18: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o rio, o Eufrates. Querido, você precisa entender, o justo Deus e sua palavra. Abraão sai da tenda dele, Deus fala: Abraão, você teve mansidão, abriu mão de direito que tinha, você abriu mão de direito que tinha para com o rei de Sodoma e Gomorra, de ficar com o despojo, você abriu mão que tinha de que eu matasse o governador do Egito daquela época, que tomou a sua mulher como mulher dele, ainda que não a possuiu, você intercedeu por ele. Você abriu mão do direito que tinha de escolher qual era a campina que você queria, e Ló escolheu a mais bonita. Você abriu mão de deixar com Eliezer tudo que você tinha, porque você creu na minha palavra. Então deixa eu falar um negócio para você, Abraão. Você vai receber uma herança que você nunca conseguiria trabalhar para isso. Olha as estrelas do céu, você não consegue contar. Aí Abraão pergunta: Deus, como eu vou ter garantia de que eu vou possuir essa terra? E aí de repente Deus faz o que com ele? Abraão é promovido. Deus não fala por enigmas, e nem sonho, e nem visão, mas Deus fala com ele claramente, pelo menos 600 anos para frente. Diz: olha, 400 anos, o seu povo, os seus filhos vão servir numa terra distante, mas depois eu vou lá e vou libertar eles com mão forte, eles vão sair com despojo, eu vou fazer eles voltarem aqui nessa terra, e eu vou dar por possessão sua. E aí Deus fala para Abraão assim: ó, você vai pegar animais. Não tinha direito dos animais naquela época. Você vai pegar animais, Abraão, e a Bíblia diz que ele pega animais e ele corta no meio os animais. Novilho, cordeiro, cabra, ele corta na metade, ele separa a metade e deixa um espaço entre a metade dos animais. Você está imaginando isso comigo, amém? A Bíblia vai dizer que ele começa a afugentar aves de rapina. Agora presta atenção comigo. Deus acabou de falar com ele para contar as estrelas do céu. Não era dia. Era noite. Abraão, olha as estrelas do céu, é noite. Abraão passa a noite falando com Deus. Quando é de manhã, ele prepara um sacrifício e ele faz o quê? E ele espera Deus responder o dia todo. E a Bíblia diz que aves de rapina vinham e Abraão ficava afugentando elas, esperando Deus responder. O coração desse cara é sensacional. Até que a Bíblia diz que, ao pôr do sol, Abraão caiu um sono profundo. Você está comigo ainda, bem? E querido, deixa eu falar um negócio para você. Sono profundo sempre é figura de morte na palavra de Deus.
E diz que trevas densas e temor vem sobre Abrão. Trevas densas e temor vem sobre Abrão. E a Bíblia diz que depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumeçante e uma tocha acesa, duas coisas. Um fogareiro esfumeçante, fogo ardente, junto com uma tocha de fogo, passeava entre os animais que estavam separados. Sabe o que isso significa? O justo juiz, o Deus verdadeiro, o justo Deus é sua palavra, que para que você e eu tivéssemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, ele tinha feito uma aliança com Abraão. Quando era feita uma aliança com um homem ou outro, eles pegavam o animal e eles partiam o animal no meio. E a tradição dizia que eles passavam entre o animal. Sabe por quê? Porque significava que se um de nós descumprir o lado do acordo, que seja o nosso futuro como desses animais, partido ao meio. Mas a Bíblia não diz que Abraão passa pelos animais. A Bíblia diz que um fogo com uma tocha passa no meio dos animais. Se você entendesse isso. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14 diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, pela sua palavra, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu vou abençoar e vou fazer seus descendentes numerosos. Não era um pão que Abraão poderia fazer na força do braço, mas era uma graça de Deus pela sua palavra. Não tendo por quem jurar essa aliança, essa promessa, Deus passou no meio desses animais. Hebreus 9, 15 e 18, por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam promessa e herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Deus fez uma aliança com Abraão sobre uma promessa da sua palavra, que Abraão seria quem deveria ser, que haveria um descendente que seria justo e que a justiça dele justificaria Abraão. Abraão viu o dia que eu viria e se alegrou. E aí, quando Deus faz a promessa, o pacto com Abraão, um pacto de sangue, Deus fala para Abraão: ei, Abraão, qual de nós dois que descumprir isso aqui vai ser igual a esses animais? Mas Abraão não passa no meio dos animais. Você está entendendo que Deus fez um testamento com sangue, e para que houvesse um novo, o testador tinha que morrer? É um fogo consumidor e uma tocha passando no meio dos animais, dizendo: é a minha palavra, eu não tenho por quem jurar, eu vou jurar por mim mesmo. Bem-aventurados aqueles que são desesperados, têm uma fome, uma sede para se tornarem como Ele é, e darem o que é devido aos outros, que é o amor, porque sabe o que custou para Ele isso? Custou uma aliança. Ei, esses animais partidos no meio, eu estava hoje de tarde orando, e quando eu lembrei desse versículo, o Espírito Santo me levou lá para João, na ceia do Senhor, e Jesus pega o pão e ele parte, dizendo: esse aqui é o meu corpo, partido por vocês. Esse aqui é o sangue, o símbolo da nova aliança. Então, quando as pessoas chegam e falam: Rafa, qual é a motivação que a gente tem para que esse reino venha, se estabeleça? Eu falo: irmão, você precisa entender um tesouro, cara. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. João 1,12, contudo os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Filho de Deus abriu mão do direito que ele tinha e assumiu um dever
de pela sua palavra, que foi selada com sangue, abençoar o descendente de Abraão, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Como Abraão nunca poderia, pela força do seu braço, pelo pão que poderia produzir, saciar a sua alma, porque não só de pão vive o homem, mas só vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus mesmo se coloca como garantia dessa aliança. E ele passa no meio daqueles animais dizendo, olha, quem descumprir essa aliança vai ser como esses animais partidos no meio. E aí Jesus está sentado na ceia do Senhor e ele diz, esse é o meu corpo partido por vocês. Senhor, nós queremos tanto que o seu reino venha, mas mais do que isso, nós queremos ver o rei. Esse rei que com mansidão entrou num jumentinho, abrindo mão de um direito que tinha, legal, naquele momento de conquistar tudo e todos, mas saiu da cadeira de juiz por um momento, sentou na cadeira de advogado, para tornar-se aquilo que ele deveria ser naquele momento, um cordeiro. Para que nós fomos feitos justiça de Deus. Através do seu sangue, nos comprou. O Senhor se colocou como garantia dessa aliança. O Senhor é o único justo no meio de nós. Senhor, perdoa todas as vezes que mal interpretamos a Tua palavra e achamos que era para satisfazer nossas vontades, nossos direitos, quando na verdade o único direito que recebemos é nos tornar Seu filho. Não precisamos de mais nenhum. O que nós temos agora é dever para com o próximo. Amar como o Senhor nos amou. Então, Jesus, que o Teu reino venha e se estabeleça em nosso coração. Que nós nos tornemos aquilo que deveremos ser, para que possamos entregar aquilo que é devido entregar. O amor que recebemos de graça, não pelo que produzimos na força do nosso braço, mas simplesmente porque o Senhor nos quis, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos justificou. Obrigado por nos tornar justos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, eu sinto nessa noite um derramar de arrependimento. Quando todas as vezes que nós entramos em Sua presença e ficamos tentando exigir direito que temos, ou queremos que as outras pessoas mudem, Senhor, quando o Senhor na verdade queria transformar nosso coração, nos ajustar, porque a única coisa que satisfaz a nossa alma é a Tua justiça em nós. Sermos a Tua imagem e darmos aquilo que é devido, que é o Teu amor.